Onde está o meu dinheiro? É a pergunta que eu mais ouço ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida. Não tem um que não pense onde está o dinheiro. Pouquíssimos sabem aonde está ele. E aonde está ele? Por quê? Eu trabalho tanto, trabalho minha empresa, nossa, nós estamos vendendo bem, estamos, mas eu não sei onde está o dinheiro. Aí, às vezes, eu não tenho recurso para poder liquidar meus compromissos. Vamos ver agora, então, 7 perguntas chaves para encontrá-lo. 7. Vamos pensar em cada uma. A primeira pergunta: você tem noção da importância de construir a empresa antes de abri-la? Produzir um plano de negócio? O que é construir uma empresa antes de abri-la? Uma empresa antes de abri-la é uma empresa que você define os parâmetros todos de mercado, precificação, equipe, quantas pessoas, quais tipos de colaboradores, quais colaboradores com especificidade técnica, com habilidade em setores, com formação, margem, margem de contribuição, lucratividade, conhecer os concorrentes, saber com o que vai lidar, com quais os pontos positivos daquele segmento, quais os pontos negativos daquele segmento, quais os embates que você vai ter, qual é a sua equipe de prospecção de clientes, qual a sua equipe de fechamento de vendas, como que você vai fechar a venda, se o mercado tem muita gente pechinchando, ou é um mercado mais sólido, você vai atuar na área do luxo ou na área de uma classe que quer mais condições financeiras, então precisa de abri-la antes de abri-la, construir. Está prontinha a minha empresa. É viável? É. Então vamos para a parte concreta. Olha, como profissional da área, o meu maior objetivo é ser aliado de quem quer empreender, gerar lucratividade, gerar trabalho, gerar condições, gerar novas tecnologias. Esse é meu objetivo, ser aliado dessas pessoas. Mas eu digo para você que 1/3 dos planos de negócio a gente engaveta e a pessoa salva de um grande prejuízo. Uma vez uma cliente queria abrir uma franquia e na construção do plano de negócios, nós achamos fragilidades na franqueadora imensas. As contas que mandavam, a projeção de resultados eram maravilhosas, você fazia tudo quanto é tipo de conta, estava excelente, mas as fragilidades, a estrutura da franqueadora, fragilidades em termos de ser uma franqueadora, porque franquear é ter a habilidade de fazer o franqueado desenvolver o seu negócio. E as fragilidades econômicas e financeiras da franqueadora. Tudo isso no plano de negócio, ok? Essa é a primeira pergunta. Você tem noção dessa importância? Onde está meu dinheiro? Aí você vai saber. Vamos lá. Segunda pergunta: você conhece alguma empresa que teve sucesso sem registrar tudinho que produz em um sistema, um software adequado? Pode ter em algum momento, na abundância de mercado, mas chegou naquele momento que ela precisa ser realmente competente, aonde existe adversidades que chegam, porque sempre chegam. Se ela não tiver informação na ponta dos dedos, já era.
ela não vai saber lidar. Aquele que era um mega empresário, postava nas redes sociais o sucesso, de repente se sente frágil, franzino mesmo nas questões financeiras. E fala: "Mas puxa, eu era tão bom, por que que não sou mais?". Não é que eu era bom, é porque as condições estavam fáceis. Saber onde está o dinheiro da empresa, é preciso ter habilidade para localizar. Nós vamos trazer mais informação aqui nessa aula, tá? Terceira pergunta: você olha para o balancete de resultados de sua empresa e tem noção exata do que fazer para ampliar a lucratividade? Você olha lá o balancete, você verifica receitas, você tem ali quantificado os custos que seguem com essas receitas, você consegue ver a participação da despesa fixa no negócio. Vou dar um exemplo. Nós temos um cliente que a sua despesa fixa é mínima, mas o seu custo é muito alto. Temos um outro cliente que o custo dele direto é baixíssimo, mas é uma estrutura inchada. Para ampliar a lucratividade, tem que ter pelo menos essa informação para saber onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro? Às vezes ele está indo no custo mal dimensionado. No modelo ali de lucratividade, seu custo está impactando. Aí você dobra a venda, mas não sobra dinheiro. Pelo contrário, dobra a venda e falta dinheiro, porque aí tem que financiar mais venda, financiar mais inadimplência, financiar mais processo, uma equipe mais robusta. Falta dinheiro. Ah, Saulo, onde está meu dinheiro? Dobrei as vendas, sumiu o dinheiro. Está onde? Está no estoque? Às vezes seu estoque hoje, para poder sustentar as vendas maiores, ele é o triplo. Então o dinheiro migrou para o estoque. Ou migrou para os recebíveis, você está financiando, você está ali financiando todo o processo. O cliente compra no cartão, compra a prazo, compra, né? E você paga o fornecedor, ainda não viu a cor do dinheiro. Aí o seu estoque de recebíveis aumenta, então o dinheiro está ali. Muitas vezes a empresa está ganhando um lucro também muito bom, mas o dinheiro migrou do caixa para financiar a estrutura. A estrutura de estoque de dinheiro em recebíveis, em estoque de produtos. Ou às vezes você está sustentando uma inadimplência alta. Ocorre. Existem dois tipos de inadimplência para você saber onde está seu dinheiro. A inadimplência que você tem uma segurança de que a estrutura dela vai entrar o dinheiro no caixa, e aquela que vai virar prejuízo mesmo. A zona de risco é muito grande. Existem mercados que a fonte pagadora não é o cliente, é um terceiro. Por exemplo, o mercado de plano de saúde. O cliente chega, faz um procedimento no hospital ou um exame. Ele é o cliente, mas quem paga é o plano, a operadora do plano de saúde. Muitas vezes existe inadimplência nesse segmento, postergação de pagamento. Então, essa é uma inadimplência que você está sustentando. Você precisa ter recursos para sustentar isso. Então, essa é uma pergunta essencial, essa terceira pergunta que está na tela. A quarta pergunta é: você conhece o melhor modelo de lucratividade entre os 22 principais modelos existentes para aplicar na sua empresa? Sim, você precisa aplicar um modelo. Se você aplica 2 modelos, você vai andar com o freio de mão puxado. Eu já disse isso num outro aulão. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Nós temos um case bem simples. Ele tinha uma barbearia
e aplicava o modelo de margem, sendo que a barbearia era na periferia. Modelo de margem é margem maior, com custos maiores, com uma estrutura, mais chique, né, mas trabalhando numa região que ele deveria aplicar um outro tipo de modelo. Nós, orientamos ao modelo de giro, que é mais giro, preços mais acessíveis e mais quantidade. Não misturar os 2, porque estava misturando. Às vezes colocava preço menor comprando equipamentos, coisas chiques. Não. Como que funciona o modelo de precificação mais acessível? Ele precisa entregar o que promete. Então, a barbearia precisa ser limpa, organizada, atendimento adequado, tudo simples, mas pontual. É isso que ele estava prometendo, então, entregasse isso a um preço acessível. O resultado não demorou 6 meses para ele reverter todo o processo de caixa e de achar o dinheiro dele. Simples assim. Mas simples assim, simples. É um fato, estou contando uma história real que aconteceu. E nem vou contar mais detalhes para poder não esticar muito esse aulão, porque aí ele conseguiu comprar uma questão pessoal, familiar, de herança. Foi maravilhosa a história de uma situação de uma empresa pequena. Essa pergunta que está na tela é muito importante. A quinta pergunta: você tem sempre dinheiro sobrando em sua empresa? Essa pergunta, ela te leva a achar o seu dinheiro, porque se não está sobrando, você vai buscar todas essas estruturas para saber por quê. Ah, Saulo, essa pergunta é óbvia, mas não é para muita gente. Quantos trabalham o ano todo sem sobrar dinheiro e não busca a resposta, não busca a causa? Se busca a causa, não busca a causa da causa, porque existe a causa da causa. A causa pode ser os exemplos que eu dei anteriormente. A causa pode ser que você tenha uma inadimplência alta. Essa é a causa, inadimplência alta. Mas qual é a causa dessa causa? É o gerenciamento de crédito que você faz? É o segmento que você atua? Então, precisa buscar a causa que está gerando a inadimplência, que gera falta de dinheiro no caixa. Óbvio, mas não é para muita gente. Ok? Sexta pergunta: sua empresa distribui lucro aos sócios, investidores todo ano? É uma pergunta estimuladora essa sexta pergunta, porque se você não distribui, você está tendo uma pergunta aqui na sua frente que vai lhe levar a essa necessidade, porque é básico. Eu repito isso sempre. Por que eu repito? Porque no racional pode ser básico, mas no emocional às vezes não entra. Às vezes a pessoa não internaliza, não, eu quero isso. Porque isso não é ganância. Você querer distribuir sócio é toda uma questão de necessidade, de sobrevivência, porque a empresa pode fechar e você nunca fecha, você sempre vai existir se você estiver vivo, né? Porque se não estiver vivo, não vai existir aqui. Mas é uma questão de necessidade, não é ganância. Quando você distribui lucro, significa que você tornou a empresa competente. Se a empresa é competente, você tem mais colaboradores com formação melhor, desenvolveu habilidades nos colaboradores, tecnologias, você desenvolve o ambiente. Isso é gerar mais vida, mais condições melhores para todos os envolvidos.
Fornecedores têm um bom cliente que é a sua empresa, sabe, você paga os impostos em dia, você gera uma condição melhor com essa sexta pergunta. Aonde está meu dinheiro? Não está na pessoa física. Eu não estou falando que você vai, eh, sacar recursos do capital de giro para distribuir sem ter noção do que está fazendo. Tem que ter métricas para isso. Nós temos produtos no nosso canal do YouTube, temos outros produtos também, cursos, que vão te ensinar mais sobre essa questão, essa sexta pergunta. E a sétima, sua empresa tem reserva de segurança para períodos de escassez? Olha, conheço empresas que passam 2, 3, 4, 5 anos ganhando dinheiro. E num ano ruim, porque sempre existe um ano ruim, ela perde mais do que os 5 anos que ganhou, porque não tem reserva de segurança. Não pega um volume que garanta pelo menos 6 meses das despesas. Você precisa ter esse volume numa poupança, numa aplicação que não é uma aplicação arrojada para ganhar muito dinheiro, é uma aplicação para manter o valor aquisitivo do recurso perante a inflação do período e você ter condições de acessar ela numa situação. Nós tivemos aí pandemia, quantas empresas saíram-se bem e quantas saíram-se mal? Então, onde está meu dinheiro? Está na empresa. Mas aonde que eu vou achar ele? Ganhando habilidade para poder responder essas 7 perguntas e buscar a causa e a causa da causa. Eu estou aqui para ser seu aliado. Tenho produtos, tenho condições de te orientar, eu tenho condições de ser instrumento valoroso, tanto com conteúdo gratuito, que está à disposição sua, e também produtos que nós colocamos à disposição com preços acessíveis. Pense nisso, mas pense agora.